Boa noite a todos. Estamos continuando nossos estudos na nossa classe bíblica online sobre saúde mental para o tempo do fim. E hoje nós veremos um segundo capítulo, e o título deste capítulo é Como Vencer os Pensamentos Negativos. Nós dividiremos em duas partes, tá bom? Estamos enriquecendo o material com alguns estudos que nós fizemos no passado, sempre complementando na essência onde a Bíblia está nos indicando que nós precisamos aprofundar, né? Então, por isso que nós vamos iniciar hoje, mas nós vamos, na semana que vem, responder essa pergunta: como vencer os pensamentos negativos? Hoje será uma introdução e veremos um dos, por que não, o principal motivo para nós termos a cura em Cristo Jesus e no seu amor por nós, tá bom? Então, nós vamos fazer umas conexões com o estudo passado, sempre repetindo um pouquinho só e já indo para o que de fato é o assunto do nosso estudo de hoje. E como nós abriremos a Bíblia, né, precisamos ter mente clara, aberta para os ensinos de Deus. Nós vamos pedir a presença dele em oração. E a Flávia vai orar por nós, por favor. Sim, querido e bondoso Deus, amado Pai que estás nos céus, a Ti toda honra e toda glória, Senhor, para todo sempre. Queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos encontrando novamente para estudar a Sua palavra nesta segunda-feira. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie pelo caminho da justiça, sonda o nosso coração, Senhor, e abra a nossa mente. Por favor, ó Deus, queremos receber de Ti o verdadeiro conhecimento, queremos receber de Ti, Senhor, a transformação. Por favor, Senhor, prepara o Johan e a nós também, e a todos os outros que irão ouvir esta mensagem, que irão aprender com este vídeo, Senhor, que eles sejam transformados por Ti. Te rogamos com o perdão do nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Flávia. Muito bem. Vamos para o que seria a nossa introdução. Semana passada nós vimos que a causa dos nossos sentimentos negativos são os pensamentos que nós temos. E esses pensamentos geram sensações, sentimentos, que geram comportamentos e que depois se transformam em um hábito e pode nos caracterizar, né? E nós vimos pelos textos bíblicos que Jesus disse que a causa não é o que vem de fora para dentro de nós, e sim o que está dentro de nós, o que nos contamina. Então, o que nós fazemos com esses estímulos negativos externos, né? Na versão de uma agressão, um abuso, um agressor, um abusador, o que causa em nós não está como o que nos contamina, e sim o que nós decidimos fazer com isso. Se nós fazemos disso uma verdade, então isso nos faz mal e isso gera sentimentos de raiva, remorso, rancor e tudo que nós já conversamos. E isso sim nos contamina, nos faz mal e nos leva a um ciclo vicioso. Então, o problema está na nossa mente, no nosso coração, como nós assimilamos tudo isso. É a realidade que nós avaliamos. E nós lançamos a ideia, e hoje nós vamos ver com mais detalhes, né? Como Jesus pode nos trazer libertação para esses pensamentos negativos, tá bom? Então, nós veremos, por isso que está no título do nosso grupo, quando nós divulgamos, né? O amor de Cristo, que excede todo conhecimento e entendimento, pode nos curar, tá bom? Então, algo que nós já vamos trazer como assunto do legado que esses maus tratos deixam em nós, né? Porque estamos falando agora do que é externo. Então, isso se reflete, num termo geral, como um maltrato, uma agressão. Alguém falou alto, alguém olhou estranho para nós e alguém foi muito mais violento do que isso. Pode ter tido um abuso físico, sexual, é, uma violência, um assassinato, um roubo e tantas coisas de ruins que podem acontecer e já aconteceram conosco, né? Então,
tudo isso deixam marcas em nós. E essas marcas têm sido mais ou menos profundas na medida das nossas experiências. Nessa perspectiva, as marcas que nós temos recebido através da violência, das gritarias, das agressões, a solidão, talvez alguém nos abandonou, nos deixou, traição, dor, vergonha, abuso sexual, físico, verbal, abuso de autoridade, abuso psicológico, chantagem, humilhação, rejeição, tantas situações, né? E entre outras, a falta de emprego, um suposto fracasso que nós às vezes sentimos, né, na vida, porque tem outras pessoas que estão progredindo, estão se saindo bem na vida e nós ficamos para trás. Ou às vezes é uma tragédia que nos deixa de luto, né? Uma condição de viuvez, acidentes, feridas físicas, né? Enfim, tantos estímulos externos feitos por fatalidades ou por pessoas que fizeram mal a nós. Essas marcas, elas têm definido o que nós somos, dentro da perspectiva que nós estudamos até aqui. Quais são as marcas que temos levado nós? Temos reagido em função de tudo isso que nós sofremos? E se a gente pudesse explorar essa questão da marca, né? Quando nós pensamos nos animaizinhos, né? No gado, naquelas pessoas que trabalham com animais, esses animais são marcados, né? Eles recebem uma marca. Qual é o primeiro pensamento que nós trazemos do significado que as marcas deixadas nesses animaizinhos têm? O primeiro pensamento é que essa marca define a quem pertence aquele animal, né? Então, aquela marca é deixada com o objetivo de identificá-lo, definir a sua identidade, para que ele possa ser reconhecido pelo seu proprietário. Então, da mesma maneira, nós usando essa ilustração bem simples, nós estamos aqui tentando dizer agora que essas marcas nos definem como nós somos. Se tudo isso gera em nós pensamentos, emoções, sentimentos negativos, e nós adquirimos para nós, né, através daquela mentira que a gente explicou melhor, né, nós absorvemos isso para nós e acreditamos que isso é uma verdade no nosso pensamento, então nós passamos a ter sentimentos e sensações negativas. Então nós pertencemos a quem? Ao originador ou autor e pai da mentira. E nós nos tornamos imitadores dele, desfiguramos a imagem do Pai de Deus em nós, desfiguramos a nossa própria imagem e também a do nosso próximo, de maneira que nós podemos até repetir as mesmas agressões que recebemos para outros que nos rodeiam. Então, essas marcas têm conexão com pertenência, com identidade e reconhecimento. De quem eu sou, a quem pertenço, aquele que pode me dar perdão, aquele que pode me trazer cura, né? De tudo isso negativo que a gente citou. Eu sou dono de mim mesmo ou eu sou de Deus? Eu me conecto e me identifico com o agressor, o abusador que causou tudo isso em mim, com aquele que me fez algum maltrato e indiretamente me torno filho do inimigo e de Satanás como autor das mentiras, porque ele quer que nós pensemos e sejamos definidos por essas marcas. Então a marca que eu levo me diz de quem eu sou e a quem pertenço e quem eu sou. O originador de todas essas marcas, fruto do pecado e da mentira, é Satanás. Porém, nós encontramos salvação através do plano que Deus estabeleceu para nos resgatar de todas essas marcas, e o originador de todas as marcas positivas é, é Deus. Dessa maneira, se a gente pudesse ler o texto bíblico de Isaías, Isaías 1, 5 a 6, a Bíblia diz o seguinte: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã.
senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Olha a realidade que a Bíblia nos traz e que nós podemos entender que é a realidade pura do que nós vivemos hoje na nossa sociedade, nossa comunidade, nossas famílias. Então, Satanás quer usar as marcas para nos conectar com ele e nós replicarmos a dor e sofrimento que ele quer que nós sintamos e nós retransmitamos através da vingança, do ódio, e de tudo que pode definir sofrimento e rancor e tristeza para os que nos estão perto de nós. Então, quais são essas marcas? É uma reflexão que nós precisamos fazer individualmente. Quem eu sou? Eu me identifico em função da marca que eu recebi. Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas emoções e sentimentos? Deus pode nos libertar de nossas marcas e de nossos sentimentos. Nós vamos descobrir isso no estudo de hoje e no da semana que vem, tá bom? Existe também uma preocupação nossa no sentido de que, às vezes, nós provocamos marcas nos outros, dentro daquela mentira, né? Talvez eu achando que eu estou certo, achando que eu tenho uma convicção correta, eu trato mal o meu filho, minha filha, minha esposa, meus irmãos de igreja, meus colegas, meu chefe, né? Então, muitas das vezes, como a gente falou da semana passada, né? Nós somos de fato vítimas em algumas circunstâncias, mas em outras somos agressores e abusadores de autoridade, de força física, entre outras, né? Então, os psicólogos e psiquiatras, eles percebem, né, em uma boa parte dos casos, que os problemas são causados por outras pessoas, ok? Então, imaginem a situação atual, onde nós temos a tecnologia ao nosso dispor, a facilidade para comunicação, né, para falar com pessoas à distância, através de áudio, vídeo, de forma online e em tempo real. Porém, nós temos problemas de relacionamento que nos levam a crer que essa tecnologia não serviu de nada. Nós ainda temos dificuldade de compreendermos o outro, chegarmos a um acordo entre duas pessoas, marido, mulher, pai, filho, etc., de maneira que esses problemas de relacionamento têm causado tantos transtornos com vizinhos, chefes, colegas, irmãos de igreja, etc. Então, essa tecnologia nunca trouxe, nunca trará paz e conforto e perdão aos nossos corações, que pode vir apenas de Deus, né? E tem alguém aqui que está me ouvindo que nunca teve um problema de relacionamento? Tem alguém aqui que nunca foi ferido? Como nós estamos lendo aqui, toda cabeça está enferma, em maior ou menor grau, todos nós fomos afetados. Vamos adiante no texto bíblico de Mateus 18:19, que diz o seguinte: em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. É uma promessa para todos aqueles que, no espírito de irmandade, de fraternidade, quando os frutos do Espírito, né, governam os irmãos, nós podemos entrar em acordo e trabalharmos pela missão, pela obra, pelas nossas famílias e pela nossa igreja. Então, né, é concedida essa bênção. Mas nós sabemos que pelas nossas marcas nós geramos conflitos, temos problemas de relacionamento e em muitos dos casos nós não conseguimos chegar a acordo entre duas pessoas. É, o texto seguinte, Provérbios 23:7, a Bíblia nos diz: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está comigo. Isto vai ao encontro do que nós vimos na semana passada, né? Nós somos o que pensamos. O que eu imagino de mim mesmo, assim eu sou. Se eu estou angustiado, estressado, raivoso, com espírito vingativo, eu sou tudo isso que eu estou sentindo. Meu rosto se fecha, paro de sorrir, fico com o semblante
distorcido e todas as outras pessoas percebem e os meus queridos ao redor também. Então, somos o que pensamos e pertencemos àquele que domina os meus pensamentos. Minha identidade, então, se encontra na minha mente, ok? Então, a questão, por isso que estamos com o título, né? Como vencer os pensamentos negativos. Os pensamentos não podem ser tocados, não podem ser medidos, não são algo material, né? São resultado de conexões neuronais, são impulsos eletrônicos, né, elétricos, na esfera biológica e química, obviamente, né? Resultado da sinapse que ocorre no nosso cérebro. Então, Deus nos criou assim. É o resultado de uma eletroquímica, né? Que Deus concebeu para que funcionasse assim para o bem. Porém, estamos falando do efeito das marcas que Satanás e os agressores têm provocado em nós. Então, cada sinapse gera uma mensagem e o conjunto de mensagens é refletido através do pensamento, o conjunto de pensamentos que definem quem eu sou. É, existe uma ilustração muito interessante, né, que o cérebro pode ser comparado como uma argila onde vem um escultor e faz e define marcas. Na medida em que a gente repete, né, as marcas, a profundidade nesse barro, nessa argila, vai se afundando, se aprofundando, de maneira que os pensamentos mais recorrentes da nossa mente, né, são aqueles que estão mais profundos. Se eu ouço música X, na minha mente estará a letra e as melodias dessa música. Se eu ouço essa música todos os dias, eu estarei daqui a pouco cantando, imitando, né? E da mesma forma com os pensamentos negativos, né? Quando eu me lembro de alguém que me agrediu e me fez isso, aquilo, e eu repito, então isso se torna o quê? Uma sequência de sinapses que se afundam cada vez mais em pensamentos mais profundos dentro da minha mente. E os sentimentos são a consequência dos nossos pensamentos. São uma forma de tradução ou interpretação deles, né? Então aí nós temos que entender, à luz da palavra de Deus também, que dentro do grande conflito que surgiu lá no céu e foi trazido até esta terra, né? Satanás continua com o plano de propagar as mentiras e trazer marcas para que nós estejamos conectados com ele. Mas Cristo veio nos resgatar dessas marcas e vai nos mostrar, e nós vamos mostrar as provas disso na semana que vem, como ele especificamente pode trazer liberdade de cada sofrimento, marca e situações que nós passamos no nosso cotidiano, tá bom? Então, as feridas e as marcas que Jesus recebeu são a essência da nossa cura. Vejamos o que Ellen White comenta no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 561. Ela diz assim: se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Dentro do que nós falamos, né? O pensamento traz uma fala traz um hábito, um sentimento, um... e daqui a pouco a gente está repetindo e formando hábitos e nosso caráter é definido por o que na raiz seriam os nossos pensamentos. Então, o caráter em si já é uma característica, né? Define uma marca, um tipo, um jeito, uma maneira pela qual nós somos e nos comportamos. Na Bíblia, existem muitos personagens que são definidos pelos seus nomes, né? O nome tinha um significado que estava relacionado com seu caráter. A imagem e o significado do nome definia as características daquela pessoa. Para uma característica divina, né? Ou uma característica específica do seu nascimento, etc. No grego e no hebraico, então, os nomes definem o significado e a marca da vida daquela pessoa. Da maneira que, dentro do que nós já apresentamos no estudo passado, né, apenas para recapitularmos,
dentro da coluna da esquerda, o que é externo a nós, né? Através de abusos, feridas, perdas, traições, violência, tragédias, o que nós temos feito com tudo isso que acontece em nós? O que está saindo de nós? Sentimentos negativos, comportamentos negativos, resultados negativos, né? Então, o texto que nós usamos para explicar isso está em Marcos 7:21, onde diz, Jesus, né? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então, Deus nos dá a liberdade para escolhermos um bom trato, o que pode gerar em nós. E Deus também nos dá a liberdade para que escolhamos a Jesus para nos curar do resultado de um maltrato. Porque ele foi maltratado por nós para que nós recebamos o que ele merecia receber. Dessa maneira, se eu aceito as mentiras de Satanás, né, e de todas as coisas externas que vêm de fora para dentro, quem eu sou? Se eu aceito todos aqueles adjetivos, né, das marcas que podem vir até nós, quem eu sou? Eu sou alguém violento, sou brigão, agressivo, eu me sinto abandonado, sou um traidor, rancoroso, envergonhado, triste, sou um manipulador, sou alguém que humilha as pessoas, né? Ou sou um chantagista, um fracassado, abandonado, vingativo, mentiroso, hipócrita, em função de tudo que eu recebo de marcas. Quando eu aceito essas mentiras, né? Eu me torno aquilo que eu penso. E nós não podemos nos mentir, embora nós, por exemplo, digamos para o agressor, o abusador, eu te perdoo. Nós sabemos que quando nos lembramos dessa pessoa, daquele fato, daquele acontecimento, e nós sentimos tristeza, raiva, angústia, quer dizer que nós não perdoamos aquela pessoa. Então, por isso que podemos até fingir, né, que estamos bem, mas se por dentro nós continuamos sentindo todos aqueles pensamentos e sentimentos e emoções, nós continuamos sendo definidos, identificados por essas marcas. Com quem eu me conecto através dos meus pensamentos? Com Cristo, que pode me trazer libertação, com Deus e seu amor, ou com o agressor e abusador que causou essas marcas em mim? Minhas emoções e os meus sentimentos não nos podem nos enganar. Eu posso até enganar os outros, mas não posso me enganar a mim mesmo. Então, existem marcas que vão ser mais profundas do que outras, feridas. E se nós queremos mudar essa realidade, e eu desejo de todos nós, por isso nós estamos aqui estudando isso, nós temos que entender se de fato podemos, no primeiro momento. Segundo, temos controle sobre esses pensamentos? Podemos mudar esses pensamentos? Então, para nós respondermos isso, precisamos entender o que alimentam os pensamentos negativos. E nós já dizemos, né, de que o que alimenta é a mentira. Satanás mentiu a Eva, mudou a ideia, o conceito, fez com que a verdade se tornasse uma ideia e não algo prático, real, né? Isso também chegou até nós. Então, o que alimentam os pensamentos negativos são as mentiras. E o que alimentam os pensamentos positivos são as verdades. De maneira que, por isso, nós perguntamos semana passada, né? Qual é a mentira pela qual você acredita e faz com que disso se torne um pensamento, um sentimento e um hábito? Se a gente pudesse citar, né, todos esses frutos dos pensamentos negativos, né, ou na essência, se a gente for na raiz, né, de todos esses pensamentos negativos, está e se encontra a mentira. A depressão, a amargura, o rancor, a raiva, o ressentimento, a ansiedade, vícios, comida, pornografia, sexo, música, festas, vergonha, solidão, qualquer fruto, né? Como pensamento, sentimento negativo, tem a sua raiz numa mentira. Qual é a mentira que nos faz acreditar que nós deveríamos nos preocupar com o futuro, por exemplo, a ansiedade?
Qual é a mentira que me leva a ter a raiva de alguém e não encontrar libertação para perdoar aquela pessoa, né? A maneira de exemplo, eu dei um exemplo, né, quando eu disse, se eu acredito que a minha esposa tem que mudar para que eu seja feliz, essa é uma mentira. E acreditando nessa mentira, eu vou forçar a ela a se comportar de um jeito que eu entendo ser o jeito que me tornaria feliz, né? Um outro exemplo que eu dei semana passada. Eu serei feliz quando eu tiver dinheiro. Terei dinheiro quando eu trabalhar mais. Essa mentira me leva a quê? Ao estresse, à falta de sono, vou descuidar os meus filhos, meu trabalho, minha missão, minhas funções e outras responsabilidades. Dessa maneira, quem eu sou, a quem pertenço, de quem sou eu, né? Essa é a pergunta que é recorrente àquela o que sustenta os nossos pensamentos, as verdades ou as mentiras. Por isso que a gente comentou, né? A base do governo de Satanás é o engano, é a mentira. Então, se a gente pudesse só colocar numa relação entre um ambiente externo, né, alguém, um agressor, um abusador, gerou um maltrato, um abuso que gerou sofrimento e que causou feridas em nós, né? Então, através da mentira, né, e todos esses sentimentos negativos, sensações e pensamentos negativos geram a que eu pense, por exemplo, né, eu não sou suficientemente bom, eu não mereço ser perdoado, eu não deveria ser aceitado, sou indigno, eu sou sujo, eu sou impuro, eu não creio que eu possa ser curado, porque Deus permitiu aquilo, a gente coloca a culpa em Deus, uma outra mentira, né? Não posso confiar em Deus, Deus já me falhou em outros momentos, mais uma mentira. Eu não tenho valor. Quem define o valor de cada um de nós? Nossa avaliação, fruto de um coração e mente enganosos, ou aquele que nos criou e nos resgatou? Né? Se deparem com o que é mentira e o que é verdade. Eu não sou protegido, sei lá, pelos meus pais, pelos meus filhos, né? Se eu estou talvez na velhice, eu não tenho valor, tenho que esconder quem realmente eu sou. Se eu sou alguém hipócrita, né? Sou apenas um objeto para ser usado pelas pessoas, talvez pela minha empresa, porque eu gero resultados. Se eu não gerasse resultados, eu não valeria nada para eles. Ou pelos meus filhos, eles dizem que me amam porque eles têm o sustento que eu recebo, que eu dou para eles. Ou a minha esposa, né? Porque eu dou tais e tais confortos ou bens materiais, então ela. Então vejam esse ciclo de mentiras que podem definir pensamentos que me levam a ter pecados, sentimentos e comportamentos negativos. Não mereço ser amado, não mereço ser protegido. Ou mentiras boas, né? Eu devo aceitar tudo que as pessoas me pedem, eu tenho que socorrer a todas as pessoas que me pedem ajuda, eu sou o pilar da minha família, se eu cair, a minha família desmorona, eu tenho. Se não for por mim, a minha igreja não seria a mesma. Se eu não trabalhar, e assim eu começo o quê? A me sobrecarregar e trazer mentiras boas, e mesmo elas me trazem resultados e consequências das quais eu não posso viver como Deus gostaria que eu vivesse, né? Então, nós já mostramos isso, né? Os psicólogos podem explicar melhor, mas dentro da relação de causa e efeito, os pensamentos geram sentimentos ou emoções, os quais, ao se repetirem, geram comportamentos ou reações. E nesse ciclo, né, o que está na raiz dos pensamentos é ou a verdade ou a mentira. Ali está a essência, ali está. Então, em que nós temos baseado, qual é a raiz dos nossos pensamentos? As verdades que Deus nos propõe ou as mentiras? Uma outra pergunta inquietante, né? De onde nós tiramos ou qual é a nossa referência para reconhecermos o que é certo e errado? A nossa avaliação simplória
limitada, humana, de um coração enganoso, ou através da palavra de Deus, que é uma referência de verdade absoluta, né? Então, uma outra questão muito interessante, dentro do que o inimigo fez, inclusive com a palavra mentira, né? Já que a verdade para o inimigo, ele nos faz crer que é um conceito, uma ideia, ele nos faz crer também que a mentira é um conceito, uma ideia. Então, a mentira, na verdade, é. A mentira não é algo que se tem, não é uma ideia, é algo prático. Da mesma maneira, né? E por oposição, por contradição. A verdade é uma pessoa. O amor é Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O amor, a verdade, a justiça não é algo que se tem, não é algo que se compra, se adquire. Uno tem que se preparar para ser amoroso. A gente tem que estudar as leis para entendermos de justiça. A gente tem que ter conhecimento da realidade para entendermos o que é verdade. Não. A verdade é uma pessoa. O amor é uma pessoa. A própria Bíblia define assim, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A Bíblia não está dizendo Deus tem amor, ok? Então Deus não tem amor, ele é amor. Então, quando nós entendemos quem ele é, nós passamos a nos relacionarmos com ele e somos libertos pela verdade que ele pode nos mostrar. Então, biblicamente, a verdade e a mentira não são conceitos abstratos, são pessoas, são seres, são definições práticas. Por isso, podemos dizer que estamos ou sendo enganados pela mentira e por Satanás, e somos filhos dele, ou se acreditamos na verdade, somos do autor da verdade, filhos de Deus. Dessa maneira, voltamos para a pergunta recorrente, né? Podemos mudar os nossos pensamentos? Se o que alimenta eles é a verdade ou a mentira? Quais são as nossas marcas? Quais são os nossos pensamentos, sentimentos? Quais são os nossos comportamentos? O problema radica nos nossos pensamentos e o problema radica o que alimenta esses pensamentos. Então, na prática, se o que alimenta os nossos pensamentos é a verdade ou a mentira, a questão é qual das duas eu aceito para mim, né? Crentes, ateus, todos têm pensamentos e todos eles acreditam mesmo, acreditam em Deus ou não acreditam em Deus. Então, o que se encontra na base, né, na essência, é a aceitação da verdade ou da mentira. O problema está no fato de crer. Se alguém me disse, você é feio, e eu assimilo isso na minha mente e eu digo, realmente, essa pessoa tem razão, eu sou feio, então eu passo a ter um pensamento negativo e de tanto repetir isso na minha mente, eu, me vendo no espelho, apenas vou continuar dizendo que eu sou feio, né? Então, a questão está na crença, na aceitação da verdade ou da mentira. E a verdade, se é algo prático, e nós sabemos, se nós vamos entender melhor, que a maior de todas as verdades é que Cristo, Deus nos criou e nos resgatou na cruz do Calvário, é na cruz do Calvário que nós encontramos a, a real e, e verdadeira essência do amor, tá? Então, quando eu acho que a verdade é um conceito, um conhecimento, uma informação, ela perde todo o poder para me transformar. Então, se a gente pudesse repetir a mesma pergunta que nós fizemos na semana passada, quem sou eu? Na verdade, não sou o que eu penso, e sim, eu sou o que eu creio. Porque o que eu penso depende daquilo que eu creio. Eu creio nas verdades ou creio na mentira? Eu não tenho valor. Se eu penso que eu não tenho valor e me defino como alguém que não vale nada, é porque tem uma mentira que está cravada na minha mente, no meu coração. Então, a crença na mentira é o que sustenta e alimenta os nossos pensamentos. É a conexão
com o agressor, abusador, com a tragédia, com a situação difícil que nós passamos. É estar conectado. Dessa maneira, quando eu me conecto com aquilo que é negativo, eu passo a ser o centro do meu próprio sofrimento, a vítima do meu próprio sofrimento, e me afasto da vontade de Deus, que é Ele me trazer liberdade e cura através do seu amor. Então, o plano de Satanás é que eu continue ferido, que eu esteja conectado ao agressor e ao abusador. E eu gostaria de contar um caso que não é da minha experiência, mas é citado na fonte que eu estou retirando esses estudos, esses materiais. Ele conta a história de uma mulher que ela tinha um relacionamento, e quando ela tinha por volta de 18 anos, ela engravidou de dois gêmeos. E pela idade, pelo contexto todo, ela decidiu abortar aquelas duas crianças. Passaram alguns anos e com a mesma pessoa da qual ela engravidou, ela se casou. E ela novamente engravidou e dessa vez novamente foram duas gêmeas. Quando essas crianças nasceram e ela estava casada com aquele homem, quando elas tinham 1 ano de idade, esse homem se aproximou dela e disse assim: Olha, eu sou homossexual. Eu me relacionei com você apenas para ter filhos. Eu vou te abandonar e agora eu quero apenas ter um relacionamento com as minhas filhas. Nesse momento, ela iniciou uma jornada de destruição interna, porque ela acreditou que ela foi utilizada, foi abusada. Ela via no aspecto físico, nas características das filhas, quando ela via e enxergava as filhas, ela via ele nelas. Ela se lembrou do aborto que praticou com as primeiras filhas que não chegaram a existir. Então, ela começou a ser definida pela marca que aquele agressor causou nela. Ali estava a marca, a figura clara do agressor, né, que tinha usado ela para aquele fim, de apenas ter filhos, e ele ainda revelou que ele tinha AIDS. Então ela estava devastada e toda vez que ela olhava para as filhas, então ela ficava triste, eh, revoltada, angustiada, e ela não transmitia para elas amor, compaixão, educação. E com o tempo, mesmo conscientemente sabendo que ela não deveria fazer isso, ela trazia para elas o quê? Ela transmitia um sentimento de tristeza. Então, esse é apenas um exemplo, né? Essa mulher era definida pela marca que o agressor tinha causado nela. Quando eu vejo algo ou eu ouço algo que me traz sentimentos negativos, quais são os pensamentos que surgem? Qual é a marca ou marcas que definem quem eu sou? Às vezes, um pai que maltratou o filho e disse, né, você não presta, você é um inútil, você não obedece, você, etc, etc, e com excesso de autoridade, ou quantas outras possibilidades para a gente carregar marcas. E apenas explorando esse exemplo, né? Imagine se, e eu me coloco na situação, né, uma situação hipotética. Se eu fosse essa criança que está sendo ilustrada aqui, né? E meu pai fez abuso excessivo de força física através de um cinto. Qual é a marca? Qual a lembrança que eu tenho do meu pai? Qual é a lembrança que eu tenho dos meus sentimentos, sofrimentos quando eu vejo esse objeto? Né? Com quem eu me conecto quando eu lembro sobre aquilo? Imaginem hoje já morando longe do meu pai, etc. Já quando eu passo por uma loja e de repente vejo o mesmo cinto naquela loja, né, e eu vejo e aquela imagem me traz a lembrança de quê? Daquelas cenas que eu tanto sofri e detestava. Então, a imagem que eu deveria ter do meu pai foi destruída. Quando eu me conecto com esse meu pai, qual conexão eu terei, positiva ou negativa? A imagem de Deus é destruída na mente do filho e a identidade do filho é distorcida.
E eu passo a ter sentimentos, emoções, comportamentos negativos em reação a essa situação. Então, o problema está na conexão, na crença com essas lembranças do passado. E todos nós sabemos que é impossível esquecer. Então, o problema não está na lembrança, o problema está no registro, na marca que essa lembrança deixa em nós. Eu me conecto negativamente com aquele que me agrediu, abusou da minha confiança, da sua autoridade, da sua força, através da lembrança, com quem eu me conecto, né? Então, quando eu repito isso várias e várias vezes, isso se torna um hábito e, de repente, eu estou automaticamente trazendo pensamentos. E se eu me tornar pai, esse tipo de sentimentos vai fazer com que eu pense que deveria domar a impulsividade do meu filho, talvez com o mesmo instrumento que tanta dor me causou no passado. Então a gente passa a ser o quê? Transmissor de uma dor que nós sofremos, né? Então, ou com o tempo, esse filho que sofreu essa agressão, ele passa a tentar minorar as suas dores com o álcool, algum vício, e outras maneiras que ele pode, ou os prazeres, né, que ele pode fugir dessa conexão, negativa com o abusador ou agressor. Então, como podemos ajudar as pessoas que sofreram tanto, que estão calejadas, sofrendo, têm medo, angústia de tantas marcas que temos recebido? Como posso ver no meio da minha ferida, da minha dor, ao mesmo tempo não me conectar com aquele que causou aquilo? Será que eu posso encontrar cura e liberdade no meio da minha ferida? É possível ter cura para as nossas feridas emocionais? O que Jesus vai nos dizer? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quem pode fazer tudo isso por nós? Jesus, né? E nós sabemos que Jesus trouxe cura e libertação para a mulher samaritana, né? Que tinha vários esposos e se escondia na figura, na mentira de que é, ia pegar água num horário que mais pessoas não pudessem vê-la. Jesus trouxe cura para um endemoniado de Gadara, para Maria Madalena, é, e toda essa cura que foi trazida para essas pessoas e esses milagres, os discípulos, chegou até nós, né? Como algo prático, como algo real, e esse evangelho tocou o nosso coração. Mas é possível que para muitos de nós, ou muitos cristãos, também esse evangelho tenha se tornado apenas uma informação, um conhecimento e não algo prático, não uma cura de verdade. Então pode ser que eu, na igreja, eu fale amém, glória a Deus, aleluia, mas em casa eu sou alguém totalmente diferente. Talvez eu esteja escravizado a algum ressentimento, a um sofrimento, tenha vícios, manias. Eu sou viciado em TV, novelas, filmes, pornografia, música, e tantas outras coisas que podem declarar que eu não fui tocado pelo evangelho prático, e sim conheço o evangelho como um conhecimento frio. Então, o verdadeiro evangelho, e assim como o amor, a justiça e a verdade, é real. Ele transforma, não é uma teoria. Precisamos conhecer esse evangelho porque o evangelho é Cristo, Jesus que morreu por cada um de nós. Nessa perspectiva, o evangelho trouxe alguma mudança para a nossa vida? Ele transformou nossa vida? Ele trouxe sentido, cura? Ou ainda nós vivemos o ciclo? Pecado, perdão, pecado, perdão, pecado, perdão, e de tanto abusar da nossa consciência, e decididamente o Espírito Santo pode se afastar de nós. O Evangelho tem feito mudança na nossa vida? O mundo está sofrendo, né? E algo que eu queria compartilhar aqui com vocês é
uma ilustração, um texto bíblico, na verdade, que eu gostei muito e acho que se encaixa nesse momento, né? Quando nós vimos e sabemos das bem-aventuranças de Cristo, que Cristo proferiu no seu primeiro sermão, tem um fato bem interessante aqui, né? Nessa perspectiva de que o evangelho pode fazer pelas pessoas. Vejam, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. No passado, quando Deus pediu para que o seu povo subisse ao monte, e Deus se encontrava no monte, é porque ele proferiu a sua lei, né, para seu povo, e a sua aliança estava descrita numa lei. Então, vejamos nesta perspectiva as bem-aventuranças como uma sequência, uma jornada que o povo de Deus precisa percorrer para que o evangelho faça diferença na vida de cada um. É, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você se lembra o texto bíblico que nós lemos que ele vai trazer cura e libertação para os pobres? Então, esses pobres de espírito são todos aqueles que se entendem como carentes da graça e da misericórdia de Deus e precisam de cura. Não são pessoas que se sentem pobres, humilhadas ou humildes, não. É um sentimento de realidade de que nós não podemos sozinhos, nós não podemos mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Quando nós sentimos isso e clamamos misericórdia, perdão a Deus, Ele nos concede, né? E quando nós percebemos isso, o que que acontece conosco? Nós choramos, nós nos angustiamos, nós sofremos. E então o que que Ele traz para nós? Ele nos traz o quê? Consolo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Na sequência, né, nessa jornada, nesse degrau de crescimento espiritual, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Moisés passou por esses degraus. Ele matou um egípcio, ele se afastou para a solidão do deserto, ele chorou, mas ele foi perdoado, e então, quando Deus tocou o seu coração, ele transformou esse ser agressivo, né, orgulhoso, em um ser manso, o mais manso da terra. Na sequência, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você está aqui hoje, é porque você tem fome e sede de justiça. Você quer conhecer a palavra de Deus e entender como ele pode trazer cura, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quem recebeu o perdão, ele tem a alegria. Quem recebeu a graça, ele tem a alegria de compartilhar a sua história, o seu testemunho. Então, o que que acontece conosco? Esse amor e essa graça limpa a nossa mente e o nosso coração, de maneira que com esta condição, né, cobertos pela justiça de Cristo, nós poderemos ver a Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que vai ocorrer na sequência? Nós teremos bons relacionamentos com aqueles que, inclusive, nos agrediram ou abusaram de nós. Nós passaremos a ser pacificadores. O que o outro me faz não me afeta, porque eu já fui limpo de coração, já recebi a graça, já fui perdoado. Bem-aventurados, e o que que acontece com todos aqueles que são transformados nessa medida? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Na sequência, e num patamar muito superior aos seus discípulos, o que que fizeram com Jesus? Perseguiram ele. E depois vem o que? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Você enxerga a luz do tempo do fim que um dia todos os que guardam os mandamentos de Deus serão perseguidos? A gente já estudou em Mateus 24, Apocalipse e Daniel, que os que receberem a marca, né, da besta serão libertos dessa perseguição e os que receberem o selo de Deus serão perseguidos. Como nós poderemos receber o selo de Deus? Seguindo os mesmos passos até, por causa da justiça, sofremos essa perseguição. Então vejam, se todos nós sofremos de e somos pobres de espírito porque temos marcas negativas,
todos nós somos candidatos ao reino de Deus e poderemos sermos perseguidos no futuro por causa do poder e da graça de Deus em nós. Então, daqui em diante até o final do nosso estudo, a gente vai passar um pouquinho mais rápido esses slides aqui. Não se preocupem pela quantidade deles, tá? Nós vamos responder essa pergunta: como pode curar Jesus os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? É, Isaías 53, 4 e 5 diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é um verso muito conhecido. Qual é a palavra que mais se repete nesses versículos que nós estamos lendo? Intencionalmente coloquei aqui em vermelho agora. Você reparou que a palavra que mais se repete é nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades? Ele se identifica com as nossas dores, as nossas angústias, as nossas marcas. E aí vem a promessa, e eu só vou poder cumprir na semana que vem. Se você gostou dos dois estudos, primeiros estudos, eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda do estudo da semana que vem. Eu vou provar, usando a Bíblia, como Jesus se identifica com as nossas dores, nossas angústias. Não coloquei o texto aqui, mas tem um texto bíblico que diz, né? Em todas as situações, ele é semelhante a nós, e nós vamos mostrar com os textos bíblicos aqui, tá bom? Mas para mostrar uma outra verdade poderosíssima para nos trazer libertação, entender o quanto Jesus nos amou, eu gostaria neste momento pedir licença àqueles que acompanharam nossa série sobre as profecias das histórias. Nós vamos usar a ilustração de uma história do passado para entendermos quanto amor estava envolvido no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, se ele se identifica com todas as nossas dores, sofrimentos, né, e dores, angústias, existe uma tentação, uma provação que Jesus passou, da qual nós nunca passaremos. E talvez essa foi uma das mais intensas que ele passou. Jesus, a qualquer momento, ele poderia se livrar de tudo que ele passou, mas ele, conscientemente, por nós, decidiu não usar o seu poder para acabar com os soldados, com o sofrimento, mitigar tudo que ele estava passando. Ele, você e eu nunca teremos essa oportunidade, e ele passou isso por nós. E uma outra pergunta relacionada com a intensidade do amor que foi revelado na cruz do Calvário, e eu queria contar aqui nesses minutos finais uma história que vai nos ajudar a responder quem se sacrificou por nós, tá bom? Vocês conhecem muito bem a história de Abraão e Isaac. Vamos entender aqui bem rapidamente que a verdadeira história não é a de Abraão e Isaac, a verdadeira história é do Pai e de Jesus, numa cena da cruz do Calvário, ok? Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, lhe disse, eis-me aqui, e disse, toma o teu filho, teu único filho. Esse texto é só para dizer que, embora Abraão tivesse mais de dois filhos, Isaac era conhecido como único filho. Assim como Deus tem todos os filhos que ele criou, apenas Jesus é o único, o unigênito filho de Deus. Vejam aqui as semelhanças de uma história que, na verdade, vai nos ilustrar a maior de todas as histórias. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e alardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Desde quando existe o plano da salvação?
desde a madrugada da eternidade. Desde a fundação do mundo, Deus, o Pai e Jesus estabeleceram o plano da salvação. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Se Deus estabeleceu o plano da salvação e ele sabia que seu filho morreria muitos milênios depois, ele, assim como Abraão, ele ficou de luto pelo sacrifício que seu filho faria muitos anos depois. Abraão caminhou 3 dias com seu filho com a certeza de que mataria seu filho porque Deus assim o pedira. E disse Abraão aos seus moços, né? É como se a gente pudesse falar assim. E Deus disse aos anjos: esta é a execução do plano da salvação, não depende de vocês, depende de nós. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A divindade foi envolvida na solução do problema do pecado no homem. Versículo 6, né? Capítulo 22, versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E ambos foram juntos, o pai e o filho sempre juntos, com o mesmo propósito. Mas aqui o que isso está nos dizendo? As armas da morte, com quem estavam? Com o pai ou com o filho? O pai levaria as armas que provocariam a morte do filho. É isso que a ilustração está nos dizendo. Vamos adiante. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Olha, olha o amor, olha a relação tão intensa e amorosa entre eles. Meu pai. E ele respondendo o quê? Meu filho. Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro era Jesus, né? A ilustração verdadeira, mais profunda. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Quem foi que estabeleceu a solução para o grande conflito? Foi Deus, foi Jesus que se dispôs a entregar sua vida por cada um de nós. E ambos iam juntos. Eu e o Pai somos um, né? Jesus diria muito tempo depois. Eles, com um único propósito, resgataram a humanidade do pecado. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar. Quem conduziu tudo? O Gólgota, é, aquele que controla a história. Satanás nada pôde fazer a não ser tentar, né, trazer dor e sofrimento, mas quem estava conduzindo tudo era o pai e o filho submisso à vontade do pai. Então estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. O que a ilustração está nos dizendo? Quem realizaria o sacrifício seria o pai. Quem consumaria o sacrifício e a morte do filho seria o pai. Por isso nós fizemos essa pergunta, né, muito profunda. Quem sacrificou mais? O filho ao dar a sua vida ou o pai ao dar a vida do seu filho? E aí eu trago uma questão muito profunda, né? E aí, desculpem pela questão do tempo aqui, mas se Deus era homem 100%, perdão, se Jesus era homem 100% na sua essência e Deus 100% na sua essência, essa dualidade era possível apenas em Jesus, nenhum ser humano poderia acabar, nem mesmo o pecado, ou todos os pecados de toda a humanidade juntos poderiam trazer morte para um Deus. Apenas outro semelhante a ele poderia consumar a morte do Filho de Deus, Deus em pessoa, Deus conosco, Emmanuel. Por isso que algo misterioso que foge da nossa compreensão, mas que essa simples ilustração e história estão nos dizendo, é que com muita tristeza o pai consumou a morte do seu filho na cruz do Calvário.
E Ellen White confirma isso, e nós vamos ler muito rapidamente isso aqui. Com assombro presenciara os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. Desejado de todas as nações, 533. Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão. O Pai está se escondendo nas trevas, percebam, e esconde sua glória dos olhos humanos. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho, sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem, e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. A hora nona ergueu-se a treva de sobre o povo, mas continuou a envolver o Salvador. Era um símbolo da agonia e do horror que pesavam sobre o coração dele. Olho algum podia penetrar a escuridão que rodeava a cruz, e ninguém podia sondar a sombra mais profunda ainda que envolvia a sofredora alma de Cristo. Os furiosos relâmpagos pareciam dirigidos contra ele. De onde vinham as armas para matar o filho? Do próprio pai. Os furiosos relâmpagos pareciam dirigidos contra ele, ali pendente na cruz. Então Jesus clamou com grande voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao baixarem sobre o Salvador as trevas exteriores, muitas vozes exclamaram: A vingança do céu está sobre ele. Os raios da ira divina, de onde vinham esses raios? De Deus, são contra ele lançados, porque pretendeu ser filho de Deus. De repente, ergueu-se sobre a cruz a sombra, e em tons claros, como de trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, bradou Jesus: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz envolveu a cruz e o rosto do Salvador brilhou como uma glória semelhante à do sol. Pendendo então a cabeça sobre o peito, expirou. Essa luz, como de glória, só podia vir do Pai, tão poderosa para matar o seu próprio filho. E nós sabemos que a morte que Jesus passou não é a morte que você e eu passaremos ou que os meus avós passaram. Essa é a primeira morte. A morte que Jesus passou aqui é a segunda, aquela que, pela graça e misericórdia de Deus, nós nunca passaremos. Da profundeza da morte, Jesus nos traz esperança. E nós sabemos a história. Ele ressuscitou, ele tinha vida nele próprio para ser chamado da sepultura. E essa é a maior de todas as verdades. A maior prova de amor, a verdade mais prática. Entregar a vida por alguém que sequer entende do que se trata esse sacrifício. Eu e você. Que Deus nos abençoe para que nós possamos encontrar cura e libertação na maior de todas as verdades. Você é convidado para o próximo estudo, onde nós entenderemos como Jesus passou por todas as nossas angústias nos representando. Vamos orar. Amado Deus, nosso querido bom Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de entendermos mais uma vez um pouco do Teu grande, imenso, incondicional amor por nós. Obrigado, Senhor, porque nos dá a liberdade de, nas nossas feridas, dores, sofrimentos, termos a possibilidade de olharmos para a cruz e ali nos identificarmos com o verdadeiro e maior amor de todos. Permita, ó Deus, que nós possamos encontrar cura de todas as mentiras que o inimigo tem colocado na nossa mente, para que nós possamos sermos libertos e sermos chamados teus filhos, que a tua graça, teu amor, a tua justiça possam, sem nosso merecimento e através dos méritos de Cristo, morar em nós e que eles possam trazer mudança para a nossa vida
emocional. São bênçãos que nos pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.